A Montanha do Desconhecimento. Era uma vez uma floresta antiga, e no coração dela erguia-se a imensa Montanha do Desconhecimento. Nela viviam duas aldeias isoladas, sem saber da existência uma da outra. Uma no pico da neblina do sujeito indeterminado, a outra no vale da incógnita fractal. Cada comunidade dominava sua própria arte. No pico criavam instrumentos de palavra, poesias, textos e leituras críticas do real. No vale, mediam o universo, análises complexas dos eventos e processos da vida. Em cada aldeia, metade dos habitantes era alegre. No vale, vibravam com números. No pico, exaltavam-se com histórias. Mas havia uma metade sempre triste. Não que precisasse ser 100%, mas nunca saíam daqueles 50%, como se algo estivesse sempre faltando. Até que um dia, cansados de ver as pessoas tristes, pesquisaram formas de ajudar seus povos. Sem saber uma da outra, chegaram à mesma ideia. Disseram, cada um de seu lado, precisamos unir contagem e leitura. Nesse instante, no pico e no vale da montanha, um som misterioso ecoou pelo seu interior. Metade era número, metade palavra. Guiados por esse sinal, cada povo procurou a passagem para o coração da Montanha do Desconhecimento. Encontraram túneis cujas paredes traziam inscrições de animais, formas geométricas e símbolos que cada um só entendia pela metade. Por fim, encontraram-se no fundo dos corredores rochosos. Então, do teto e do solo, surgiram estalactites e estalagmites, unindo-se num único pilar. O encontro tomou forma, brilhou e falou: Eu sou a coluna fundamental do conhecimento multimodal. Estava nesta montanha aguardando sua chegada. Tem um segredo. Vocês pertencem ao povo ancestral da imagem alfanumérica. Ela explicou que ali nas cavernas estão os primeiros registros de uma escrita imemorial. Com o tempo, essas marcas saíram das paredes, viraram escrita e foram para o papel. E hoje, habitam os computadores. A coluna pediu então que eles juntassem os dois instrumentos. Com isso, os dois objetos se tornaram um só. A coluna disse: esta é a metaimagem, este símbolo une o que foi separado. Com o tempo, a contagem foi separada da leitura, mas agora se reconectou. Letra e número se completam. Então ela falou: vocês estiveram ensimesmados, mas isso acabou. Saiam pelo mundo e busquem outros povos. Há muitos que nunca deixaram de usar letras, números e imagens juntos. Eles os ajudarão a lembrar o que vocês haviam esquecido. Nesse instante, a caverna se transforma. Suas paredes se desdobram em uma superfície contínua que se abre. A coluna, como um operador topológico, revelou um novo mundo aberto. A partir daquele dia, os dois povos se uniram. Agora falavam a mesma língua e com o poder compartilhado, a visão alfanumérica das metaimagens. As pessoas agora podiam contar números e histórias ao mesmo tempo. E mesmo que não fosse 100%, todas podiam inventar mundos. Fim.